Forte! Se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente também não vamos falar com a imprensa, não. E aí? Fake! Estou inventando história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, na frente é só que eu posso falar para vocês. Estamos na frente do teto do general. A gente está na chuva, está no chuva. Eu sei, senhor. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. O general Braga Neto, também investigado na operação da Polícia Federal, que apura uma tentativa de golpe de Estado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. Walter Braga Neto é alvo de busca e apreensão. Ele atuou como ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro e foi candidato a vice na chapa do ex-chefe do Executivo na campanha das eleições presidenciais de 2022. Em outubro do ano passado, Braga Neto foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral à inelegibilidade por abuso de poder político pela utilização das comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de abril de 2024, são 9 horas e 30 minutos. O Braga Neto começou a ser investigado na Operação Tempus Veritatis em 8 de fevereiro e a partir dali a Polícia Federal intensificou. Como você viu, ele foi alvo de busca e apreensão e a partir dali a Polícia Federal intensificou a investigação sobre ele e agora acha uma prova que complica muito o Braga Neto e que faz com que a corporação feche o cerco em torno dele. Há provas, um áudio mostra que ele e Bolsonaro eram os cabeças do golpe. Então a Polícia Federal já vai fechar o cerco neste momento sobre o segundo no comando da intentona golpista de 8 de janeiro. Esse áudio mostra que o Braga Neto sabia o que ia acontecer em 8 de janeiro. Vamos entender. Antes, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A situação de Braga Neto começou a se complicar depois que o general Freire Gomes, que foi chamado de cagão por ele, porque não aderiu ao golpe, fez várias denúncias contra ele e contra Bolsonaro. E os militares agora querem que Braga Neto perca patente por ofensa ao general Freire Gomes e até a aposentadoria dele está em risco. Segundo a CNN, o general Braga Neto está sob discussão interna no Exército para a perda do seu posto de general. Mas se você acha que esse é o pior problema dele, não é. A revista Veja publica uma matéria na manhã desta sexta-feira que diz que Braga Neto vê o cerco se fechando no caso da tentativa de golpe. Vamos entender aqui essa matéria. Emparedado pela Polícia Federal, o general se encontra indisposto com o Exército e convivendo com o fantasma da prisão. Braga Neto, que tinha 7 anos de idade quando o Exército depôs o João Goulart e deu início a um dos piores períodos mais sombrios da história do Brasil, uma ditadura que sufocou oposicionistas, censurou a imprensa, torturou e matou o adversário. Quase 6 décadas depois, Bolsonaro e um grupo de militares de alta patente, incluindo Braga Neto, segundo a Polícia Federal, articularam um plano para subverter a democracia. O plano não deu certo, mas se tivesse avançado, as eleições de 2022 teriam sido anuladas e Lula seria impedido de tomar posse, provavelmente seria preso. O Braga Neto é apontado como um dos líderes dessa conspiração, ao lado de Bolsonaro. O outro seria Bolsonaro. Além de incentivar, teria sido encarregado de mobilizar os quartéis para angariar apoio ao que foi descrito pelos investigadores como a fase de preparação para um golpe de Estado.
Ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o Braga Neto foi alvo de operação de busca em fevereiro, no dia 8. As investigações ainda estão em andamento, mas a Polícia Federal diz que indícios demonstram participação dele na trama golpista, uma participação muito intensa. Veja isso, no dia 27 de dezembro de 2022, por exemplo, Braga Neto trocou mensagens com Sérgio Cordeiro, então assessor do presidente da República. Veja bem, 27 de dezembro são 3 dias antes de o Bolsonaro deixar o país. Cordeiro queria saber para quem poderia encaminhar o currículo de uma mulher que pretendia trabalhar no governo. Se continuarmos, poderá enviar para a Secretaria-Geral, respondeu o Braga Neto. Faltavam 4 dias para a posse de Lula e 3 dias para Bolsonaro fugir. A Polícia Federal deduziu que, ao considerar a possibilidade de continuarmos, Braga Neto deixou claro que ainda havia expectativa de uma reviravolta de Bolsonaro continuar no Palácio do Planalto. Veja bem, há 3 dias de Bolsonaro sair do país, já havia a expectativa de que algo aconteceria, no dizer do Braga Neto, que permitiria ao governo se manter, continuar o governo Bolsonaro. Veja, se o Bolsonaro estava a 3 dias de sair do país, realmente algo iria acontecer na ausência do Bolsonaro, como de fato aconteceu no 8 de janeiro. Os investigados ainda estavam empreendendo esforços para tentar um golpe de Estado e acreditavam na consumação do ato, impedindo a posse do governo legitimamente eleito. No papel de mentor do golpe, o Braga Neto também teria promovido uma reunião em sua casa, onde teria sido discutida uma maneira de financiar o deslocamento a Brasília dos Kids Pretos, militares das Forças Especiais do Exército, especialistas em guerras não convencionais. Os convivas presentes teriam analisado a logística necessária para custear a tropa que supostamente daria apoio à sublevação. Foi depois desse encontro que Mauro Cid estimou em R$100 mil os gastos de hospedagem e alimentação dos combatentes. Aí você tem o áudio desse mesmo assessor aí do Bolsonaro pedindo para ele R$100 mil. Conhecido pela discrição e pelo bom trato, o Braga Neto não poupava os colegas de farda que estariam se omitindo e xingou o Freire Gomes de cagão, etc. E ele ainda orientou o interlocutor a viralizar a mensagem para pressionar os generais. A Polícia Federal desconfia que Braga Neto não só atuava em um núcleo organizado para incitar outros militares a aderir ao golpe, como tramou intensamente contra a democracia durante e depois das eleições. Por essa razão, Alexandre de Moraes pediu uma ordem de busca nos endereços de Braga Neto, apreendeu seu passaporte e o proibiu de manter contato com outros investigados. Há quem diga que a decretação de medidas judiciais ainda mais restritivas é questão de tempo. O fato é que o cerco ao general está se fechando. Essas medidas mais restritivas seriam ou prisão ou tornozeleira. O passaporte dele já foi tomado e ele foi intimado a depor, invocou o direito de permanecer calado enquanto não tiver acesso à íntegra do inquérito. Nos últimos dias, Braga Neto tem mantido reuniões com seus advogados e traçado as linhas de defesa. Ele vai confirmar que comparecia diariamente à Alvorada depois das eleições para consolar o Bolsonaro, que você vê que isso conflita com o vídeo que você viu no início da matéria, que ele estava muito tranquilo e estava prometendo para esse pessoal que alguma coisa ia acontecer. Com relação às mensagens, Braga Neto pretende confrontar seus colegas de farda, o que pode aumentar a temperatura entre os militares. No caso Tomás Paiva, segundo ele, sua irritação estaria calcada em uma suposta ameaça feita pelo general ao comandante Eduardo Vilas Boas, aquele que ameaçou o STF, aquele da cadeira de rodas, que ameaçou o STF a não dar habeas corpus para o Lula. A fidelidade ao antigo chefe também continua inabalada. Intimados a depor, os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica relataram à Polícia Federal que, em reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro apresentou medidas para reverter as eleições, o que foi rechaçado pelos generais Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior.
Foi esse recuo que levou Braga Neto a xingar o colega. As mensagens apreendidas pela Polícia Federal minaram a imagem do ex-ministro no alto comando das Forças Armadas. Uma importante autoridade no governo diz que as declarações do general agrediram todo o exército. Não é brincadeira, a situação dele está muito ruim. Após a revelação, Braga Neto começou a dizer que o responsável pela nomeação do policial que participou do crime de Marielle Franco foi de um outro general, Richard Nunes, mas até no caso da Marielle, o Braga Neto está inserido. E, na verdade, agora a situação dele se torna talvez até mais premente que a de Bolsonaro. Veja, o que a matéria diz, resumindo aqui para você, para não ler trecho por trecho, é que o Braga Neto provavelmente, minha amiga, meu amigo, isso é uma bomba mesmo. Provavelmente o Braga Neto pode ser alvo de medidas restritivas como tornozeleira ou até prisão preventiva antes do Bolsonaro. Medidas restritivas porque haveria a suspeita de que ele pode tentar fugir, porque a situação dele é muito grave. E esse áudio que eu disse agora dá a entender que pouquinho antes de Bolsonaro fugir, ele já estava tramando o golpe de 8 de janeiro. É uma prova muito forte e que ele não vai ter como explicar tudo isso que eu acabei de relatar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.